Obrigado. Prazer novamente estar aqui com vocês. Fui convidado hoje de manhã. E é muito bom, né, pagar aí os débitos do passado de tanta gente que nós palestrantes provavelmente desvirtuamos, né? Então estamos aqui tentando convencê-los ou discutir. Acho que hoje em dia não é mais convencimento, né? Até nas casas não espíritas que eu vou, não se fala mais em convencimento. Acho que já está incutido no espírito, na cabeça da maioria das pessoas, hoje no Brasil principalmente, a reencarnação como base. Quer dizer, quase 80% da população brasileira acredita na reencarnação e nem 5%, segundo o IBGE, é espírita. Como é que pode isso? Os evangélicos, os católicos, os materialistas, reencarnacionistas, isso é lindo. Então fica fácil, né? Não preciso convencer. Vira mais um fórum de debate, de discussão, porque nós espíritas temos todo um cabedal, né? Todo um amparo de literatura, eu leio muito, então a maioria dos temas já foram abordados pela nossa doutrina, né? Sobre reencarnação, desencarne, os problemas genéticos, psicológicos, quer dizer, quase todos os temas que são vivenciados pelas religiões no mundo inteiro, as guerras, as difamações, os problemas sociais, tudo isso já foi mais do que discutido e abordado pela nossa doutrina, que é a doutrina espírita. Então, na realidade, as minhas palestras hoje, as discussões, os seminários, são muito mais fóruns para você apresentar as ideias e onde elas foram apresentadas com o tempo, né? Desde 1857, do que propriamente um convencimento. Hoje é difícil alguém te parar na rua, ou na televisão, ou na rádio, ou numa casa para discutir o teor da nossa doutrina, né? É mais uma necessidade de entendimento, de amenizar uma dor, de conhecer um tema que ainda não foi abordado, de saber onde se encontra determinada palestra ou determinado assunto para pesquisar e desenvolver. E hoje nós vamos falar sobre uma das 5 obras básicas de Allan Kardec, que é O Céu e o Inferno. E vou fazer um apanhado para vocês. Esse capítulo que nós vamos conversar hoje, na realidade é o capítulo 7 da primeira parte do livro, que é Código Penal da Vida Futura. Então, só para vocês se posicionarem no tempo e mais uma vez lembrar da base da nossa doutrina, em 1857 nasce a doutrina espírita, né? Com o livro dos Espíritos. Nós espíritas abreviamos o livro dos Espíritos assim. Então, o livro dos Espíritos, 1857, Kardec participa de algumas reuniões em que se faziam perguntas, né? Às vezes fúteis, banais, mas algumas interessantes, para os espíritos, que respondiam através de toques, né? E ele começa a decifrar o que é o plano espiritual. Então a primeira obra nossa são perguntas e respostas que Kardec formulou e já foi revisado algumas vezes, que fundam a nossa base doutrinária. Por que é uma doutrina e não só uma religião? Porque o Espiritismo fala, né, de filosofia. O que é filosofia? Como nós homens, como nós espíritos, nos comportamos diante do universo. O universo é tudo, né? Nossa vida, nossos problemas interiores, as coisas materiais, nossas famílias, não é isso? Nossos amigos, nossos inimigos, Deus. Então, como a gente se posiciona diante do universo? Isso é filosofia. Sócrates, Platão não traziam muito forte a filosofia. Os gregos não implementaram a filosofia no mundo. Então a nossa doutrina tem base filosófica, porque fala do homem, do espírito diante do universo. O que nós devemos, como reagimos, o que vamos fazer, o que seremos no futuro. Isso é filosofia. Outro tema é a ciência, não é isso? Nossa doutrina não fala de ciência o tempo todo. Manipulação dos fluidos, multiplicação das células, as dificuldades, perispírito, corpo psicossomático, passe, água fluidificada,
Das coisas mais simples da casa espírita, as mais complexas estão todas inseridas na ciência. E as nossas obras todas falam de ciência. E até então, desde 1857, nada que foi dito pelo Espiritismo foi desdito pela ciência. E nós evoluímos muito. Só vem cada vez mais reforçando, explicando, demonstrando que a ciência demonstra tudo aquilo que Kardec recebeu. E a terceira base, né, é a religião. Por que religião? Porque nós temos como base Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Todos nós nessa sala, todos nós encarnados ou desencarnados, somos criados e fomos criados à imagem e semelhança dele, de Deus. Somos todos irmãos. Inclusive Eurípides de Barçanufo, Maria Teresa, Maria Mãe Santíssima, Jesus, todos nós somos irmãos. Irmãos de Jesus, irmãos mais novos, mais atrasados, mais ignorantes, mas irmãos. Pai é só Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É o primeiro capítulo dessa obra, que é o Livro dos Espíritos, que todos nós precisamos ler constantemente para colocar a nossa percepção, a nossa capacidade de entendimento em forma. A gente não faz exercício para entrar em forma, não vai à academia, não caminha de manhã, diminui a comidinha, né? A gente não está querendo entrar em forma. Para entrar em forma no Espiritismo, não basta vir só na palestra. Palestra é para recuperar os problemas que a gente causa a semana inteira, com as novelas, com as séries da Globo, não é isso? Com a pós-graduação do obsessor. Isso é a palestra. Para entrar em forma no Espiritismo, tem que ler o Deus dos Espíritos. Abre, escolhe as perguntas, as questões e estuda para entrar em forma. Em 1861 vem a próxima obra espírita. Essa obra é o Livro dos Médiuns. O que foi tão importante ter em seguida que nós descobrimos o que era o Espiritismo, Deus, Jesus, o modelo a ser seguido, que nós somos no plano espiritual, o Pá, tudo isso tem o Livro dos Espíritos. E em seguida vem um livro falando de pessoas. Por quê? Por que tão importante? Quem trouxe toda essa comunicação para Kardec? Através dos... Então nós precisávamos aprender primeiro qual tipo dos espíritos que estavam falando conosco, se eram espíritos de Deus ou não, é isso, Livro dos Médiuns? Qual a categoria deles? O que é preciso ser para ter um bom médium? O que é a mediunidade? Como se trabalha, como se educa essa mediunidade? Como eu coloco esse médium em forma para eu receber realmente a melhor comunicação e não enganar a todos dentro de uma doutrina tão importante? Isso é o Livro dos Médiuns. Veio nos ensinar como receber essas informações, como educar para ter esse contato, o que precisamos fazer para então receber em 1864 uma obra fundamental para toda a nossa evolução filosófica e religiosa, não é isso? O Evangelho segundo o Espiritismo. Então primeiro a gente aprende o que é o plano espiritual, o que almejamos, o que é Deus, um modelo, não é isso? Depois treinamos, aperfeiçoamos, disciplinamos, orientamos os médios para receber a base da nossa felicidade, compreender Jesus, o caminho, a verdade e a vida, toda a sua filosofia e quem é o Pai. Depois, 1865, não é isso? Vem essa obra
que é explicando o que é o plano espiritual. O que acontece quando nós desencarnamos? O que acontece com os espíritos quando cometem erros ou acertos? Como nós nos comportamos do outro lado? Então essa obra ela vem explicar detalhadamente, quebrando os dogmas que existiam na ocasião, através das igrejas protestantes católicas, dos purgatórios, dos infernos, das penas eternas. Não era isso que nós falávamos o tempo todo? Do fim do mundo, dos sofrimentos eternos, das culpas. Então esse livro, Céu e Inferno, ele vem justamente mostrar que não existe pena eterna, que todos nós podemos reparar o mal que fizemos, que todo o bem que nós fazemos compensa parte dos problemas que já criamos. E essa parte, Código Penal da Vida Futura, justamente aborda detalhes desse tema. E ele fala de alguns pontos importantes aqui. Em 1868, se eu não me engano, aí podem me corrigir, vem a Gênesis. Não é 68? 68. Explicando os milagres, as predições, manipulação dos fluidos, a formação do planeta, a ciência da nossa doutrina, a Gênesis. Mas sobre esse tema de hoje, ele está falando aqui nessa obra justamente daquilo que mais nos assusta como espíritos imperfeitos que erramos. O que nós vamos pagar? Como nós vamos pagar? Por que nós sofremos tanto? E ele vem explicar em cima de 30 e poucas questões aqui nesse livro, vou te dizer exatamente, acho que são 33, todas essas dificuldades que o espírito passa no caminho dessa evolução, tá? Então eu preparei essa palestra, uma palestra que eu farei em outra casa também, essa semana, para nós abordarmos esse tema e tentar, através da filosofia, da ciência e da religião, compreender essas mazelas, essas dificuldades. Então, a base dessa discussão aqui nessa obra diz que, primeiro, nenhum dos espíritos do planeta, que hoje são em torno de 25 bilhões aqui no planeta Terra, são 7 bi encarnados, que é a população do planeta, vocês sabem disso, alcançado no final de 2011. Então, são 25 bi, 7 bilhões é a população do planeta. Na realidade tem em torno de 18 esperando a oportunidade para o vestibular de estar na carne. Então é mais ou menos 3 espíritos do lado de lá esperando a chance de nascer e exercitar todo o aprendizado dele. Então o que diz resumindo essas questões? Primeiro, que nenhum espírito no planeta sofre ou paga pelo mal que o outro fez. Existe uma parábola de Jesus que um pai pergunta: meu filho sofre, se joga no fogo, na água, está todo ferido, será que eu fiz algo de errado que leva ele a esse sofrimento? E Jesus diz: ninguém paga pelo erro do outro, cada um com a sua consciência individual e a sua responsabilidade. Você acredita aqui? Outro ponto importante que ele cita aqui, que são 3 etapas que o espírito passa, e nós vamos agora compreendê-las, para alcançar a virtude ou a paz em cima de um erro cometido. Uma é o arrependimento. Nós vimos muito claro nas obras de André Luiz, que enquanto o espírito não se arrepende, ele não obtém o socorro espiritual, não é isso? André partia com as
com as equipes de socorro e olhava os mentores no semblante dos espíritos e dizia: esse não está pronto ainda, porque assim que ele se arrepende de verdade, muda a cor da aura dele no perispírito, e aí ele já está pronto para o primeiro socorro. Então a primeira etapa é o arrependimento. A segunda etapa é a expiação. O que é expiação? Pagar, né, aquele problema, resolver aquela questão que ele provocou, com ele, com o outro. Então a dor vem, a dificuldade vem e ele expia o mal que cometeu, sente na pele aquilo que ele provocou no outro. Me arrependi, mas agora eu sinto a dor, o problema, a dificuldade que eu provoquei no outro. E a terceira etapa é a reparação. O que é a reparação? Vamos buscar a pessoa que nós prejudicamos, aquele prejudicado, e vamos ressarcir aquele mal que nós cometemos. Então essas três etapas é a base do que nós vamos discutir hoje. Todas essas questões giram em torno desses dois fatores que eu acabei de resumir para vocês. Primeiro, ninguém sofre pelo mal do outro. Em compensação também, ninguém pode pagar pelas dívidas que você tem. E as três etapas para a sua evolução espiritual: primeiro, o arrependimento pelo mal que vem cometendo. Então o espírito muda a visão dele, a postura dele, e se arrepende, já sabe o que é certo e errado, e se arrepende daquilo que vem provocando, da dor que provocou, impensada ou pensadamente. Segunda etapa, paga por isso, sente na pele normalmente aquela mesma dificuldade que provocou. E o terceiro, repara, através do amor, vai ressarcir aquilo que ele tomou, que ele enganou, a dor que ele provocou. Tudo bem? Isso no planeta de provas e expiações. Por que isso funciona assim? Como é que isso funciona cientificamente, filosoficamente? É isso que a gente vai tentar avaliar agora. Nós nessa sala, todos nós nessa sala, encarnados e desencarnados, somos em essência algo que nós chamamos no Espiritismo de alma ou princípio inteligente. Todos nós nessa sala, encarnados e desencarnados, somos em essência imagem e semelhança de Deus e fomos criados e monta essa inteligência que é a nossa alma ou o nosso princípio inteligente. Esse princípio inteligente, ele vem evoluindo em várias escalas no nosso planeta. A primeira escala de evolução é no reino mineral. Eu sei que é difícil entender isso, mas nós vamos hoje tentar trazer uma explicação mais simples do que é essa energia, que ainda não é um espírito, quando ela está habitando as camadas no reino mineral. Se há 100 anos atrás vocês pegassem uma pilha, que hoje qualquer criança já nasce sabendo do que se trata, e desse da mão do maior cientista do planeta e dissesse que aquela pilha ia movimentar um brinquedo, e acender uma luz, movimentar um carro, ele diria que você é louco. Imagina uma bateriazinha de um relógio, ou de um computador, de um iPad. Imagina o que o cientista há 80 anos atrás diria: vocês são loucos. Então olha a capacidade de energia concentrada dentro de uma coisa tão pequena, e quanto tempo leva essa capacidade de energia para gerar informação, movimento, luz, tudo isso que qualquer criança hoje tem absoluta certeza que funciona, não é isso?
Criança não sabe desde? Há 80 anos atrás isso era impossível de conceber. Então existe uma energia enorme nas pedras, nos minerais, que elas vêm sendo condensada, trabalhada pelo plano espiritual, nós não estamos vendo, mas ela existe, para um dia essa energia ter capacidade, não é inteligência, é capacidade de organizar células. Então a energia, ela é concentrada como se fossem baterias, pilhas, para um dia ela ganhar capacidade de organizar células, multiplicar células. E essas células têm funções específicas. Nesse reino, é o reino vegetal. É a primeira escala no reino orgânico. Por que é orgânico? Porque organiza células. As plantas não crescem? Por que as plantas crescem? Porque as células vão se multiplicando da forma adequada para ela virar uma planta, uma árvore, não é assim? Então essa energia ela tem que ganhar capacidade de multiplicar essas células corretamente para que ela cresça e a planta sobreviva. Isso é uma capacidade e inteligência da energia. Mas qual é a grande diferença dessa energia enquanto está numa pilha ou numa bateria versus na multiplicação de células num corpo vegetal? Esse é o pulo do gato para nós compreendermos a nossa vida hoje. A grande diferença é a capacidade da planta, do vegetal, de interagir com o meio ambiente. A planta não busca a água do meio ambiente. A planta não busca luz solar para fazer a fotossíntese. Ela não captura o gás carbônico e libera o oxigênio. A planta não atrai insetos para polarizar outras plantas. Não atrai abelhas, não atrai pássaros. As plantas não se protegem, não procriam. Então a planta, ela gera uma capacidade para essa energia diferente que ela tinha no reino mineral, que é a capacidade de interagir com o meio ambiente. E essa energia vai aprendendo, buscar sais minerais, buscar melhor luz solar, atrair os insetos, procriar. Ela vai aprendendo e vai evoluindo. Ela vai evoluindo a trocar com o meio, a buscar com o meio, até o ponto que ela consegue animar um corpo. Ela foi interagindo tanto com o meio ambiente, foi aprendendo essa energia no reino vegetal, que um dia ela dá um salto e ela vem animar um corpo. O que é animar um corpo? É movimentar. Então ela vem para o reino animal. E no reino animal, ela ganha uma série de capacidades, mas a principal, de novo, é como ela interage com o meio. Os animais não interagem o tempo todo com o meio? Comer, beber, se proteger, procriar, não é isso? Buscar a toca dele, buscar a família, caçar. A aranha não tece a teia esperando o inseto direitinho. Os animais não têm estratégia de acasalamento, de caça. Então a grande e importante capacidade que essa energia ganha quando vem para o reino animal, além da movimentação, além de respirar, é troca com o meio. E ela vem treinando tanto, e evoluindo nas escalas animais, até um dia encarnar no homem. As primeiras encarnações num corpo humano são com as primeiras inteligências que tinha no reino animal. O animal não pode matar o outro para ter o melhor território, a melhor fêmea, a melhor comida. Não é lícito para o animal, porque o código da espécie dele permite isso. Então, as primeiras vezes que encarnamos, achamos que ainda temos essa liberdade, esse direito. Então, vamos tomar aquilo que não nos pertence, né? As nossas paixões de sobrevivência são mais fortes do que a nossa responsabilidade, o nosso amor com o outro. E aí vem a primeira etapa.
Quando eu aprendo que eu não sou mais um animal e que eu não posso tomar aquilo que eu quero, que eu não posso magoar o outro para o meu interesse, que eu não posso matar o outro para o meu interesse, eu recebo na minha consciência que eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, o arrependimento. O ser humano é a última escala evolutiva antes da angelitude. Nós somos a última escala antes do espírito se tornar anjo. Tanto que Jesus, como anjo, encarna temporariamente entre nós 33 anos para trazer toda a mensagem que nós vivemos. Essa passagem por esse estado de ser humano, que você pega todos os resquícios animais de que era lícito a guerra, a luta, o ter, até você se transformar naquele que só doa, que convive direto com o universo e com Deus, é que leva a esses estágios de arrependimento, da expiação e da reparação, que nós vamos estudar em cima desse princípio inteligente. Esse princípio inteligente só tem essa forma de espírito quando encarna num corpo humano. Quando que um espírito que vem encarnando em corpos animais ganha a carteira de trabalho em previdência social que leva ele a ter essa identidade do ser humano? Quando tem a primeira interação com um outro ser humano. Quando você tem a primeira relação, boa ou má, com outro ser humano, você ganha naquele momento a sua carteira de trabalho. Só eu, nesse momento, no universo, estou aqui tocando no ombro do bordal. Mas nenhum outro espírito do universo está fazendo essa relação que eu tenho com ele aqui hoje. E isso está sendo gravado entre a gente. E aí na minha carteira de trabalho está dizendo, só o Hernani, nesse momento, teve essa interação. Diferente de todos os espíritos do universo. E diferente de qualquer animal. Nesse momento você está diferenciado para o resto da sua vida como ser humano. Ganhou a sua carteira de identidade ou carteira de trabalho como ser humano. Como nós ainda estamos evoluindo no reino animal, as nossas interações nesse início são normalmente piores do que melhores. Nós cometemos mais erros do que acertos e nos comprometemos diante dessa lei que a gente vai estudar agora. Tudo bem? Então, a primeira coisa, a gente vem evoluindo: mineral, vegetal, animal e homem. Qual é a grande inteligência e a mais importante inteligência que essa energia ganha até se tornar espírito? A forma que ela interage com o meio ambiente. Quando chega na nossa fase adulta de homem, da forma que eu interajo com o outro, como que eu interajo com o outro e comigo mesmo. Por isso que Jesus dizia: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Essa interação é a grande inteligência. Se enclausurar num convento não vai te levar à evolução esperada. Você precisa interagir, precisa encontrar pessoas que discordam de você, que têm dificuldades com você, que te dão trabalho, que também te dão amor, que te dão prazer. Você precisa testar para evoluir. Outra coisa importante: qual é a grande diferença da inteligência animal, que é a inteligência instintiva, para a nossa inteligência humana? O animal, ele resolve as questões, ele tem uma inteligência imediata. Então o cachorro, ele aprende determinados truques, determinada situação, ou qualquer outro animal, mas ele faz tudo aquilo no momento que acontece, que ele escuta o som, que ele sente o cheiro, que ele percebe a comida. É instintivo. Ele não consegue planejar o futuro, ele não consegue nem pensar no futuro. Nenhum animal consegue planejar o que vai acontecer amanhã. O máximo que ele faz, por exemplo, um urso, na hora de hibernar, é armazenar comida de acordo com a temperatura, e quando muda a temperatura, independente da época do ano, ele imediatamente, instintivamente,
sai da toca, por exemplo. Então o animal ele tem uma inteligência que é uma inteligência imediata. Tanto que alguns animais, se você der muita comida, por mais que você treine, ele come tudo e acaba morrendo de fome no futuro. Ele não consegue planejar o futuro. E o homem, quanto mais inteligente e evoluído for, melhor ele planeja o que vai ser feito. Todos os erros que nós cometemos, aqueles mais graves, normalmente é quando a gente tenta viver só o presente. Quando eu tomo a decisão de viver o presente, custe o que eu custar, é o momento que eu corro ou incorro dos maiores crimes, dos maiores problemas que fazem me arrepender no futuro. Então qualquer coisa que você pense, que você planeje para fazer no futuro, e aquela coisa acontece da forma que você planejou, que você programou, mais capacitado e mais inteligente é esse espírito. Por que é tão difícil você planejar, pensar coisas que vão ser feitas no futuro versus as coisas que você pode fazer no presente? Porque o futuro ele é imaterial ou virtual, você não pode tocar. Por mais simples que seja o que você está planejando, ele é virtual. Por exemplo, pegar meu carro para ir embora ao final da palestra. Uma coisa que eu já fiz milhões de vezes. Teoricamente meu carro está ali fora, a chave do carro está aqui, mas eu tenho certeza que o carro está ali fora. Eu tenho certeza que vou conseguir ligar ele. Então eu tenho que planejar o que eu vou fazer para ver se vai dar certo. Eu não posso tocar, a não ser que eu corra, desça para entrar no carro. Então tudo que eu planejo e acerto no futuro são coisas que eu não posso tocar imediatamente. Seja escovar o dente amanhã de manhã, pegar um ônibus para ir para o trabalho, tudo que eu planejo são coisas que eu não posso tocar imediatamente. E o animal faz coisas que ele pode tocar e vislumbrar imediatamente. Por que isso é tão importante como inteligência para nós espíritos? Planejar o futuro, acertar o futuro, imaginar, prever o que vai acontecer e trabalhar isso. Porque Deus é imaterial. Nós só vamos aprender a amar a Deus, a compreender a Deus, a compreender o plano espiritual, a compreender o próximo como espírito, quando nós deixarmos de pensar apenas nas coisas que eu posso ver ou que eu posso tocar imediatamente. Então esse é o exercício da inteligência que Deus espera dos espíritos mais evoluídos. Pensar sempre em coisas que você não pode tocar imediatamente. Aprender a amar alguém mesmo na distância. Aprender a continuar respeitando e amando mesmo os espíritos que já desencarnaram, tendo a certeza da existência dele. São todos exercícios que Deus nos dá para treinar a gente a evolução final, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Jesus dizia que ele sentia a presença de Deus e tomava a decisão sempre diante dessa presença divina. Nós não conseguimos fazer isso ainda porque estamos presos às coisas presentes. Então a diferença da inteligência do animal para a nossa é que nós, quanto mais evoluímos, mais conseguimos pensar em coisas que não são palpáveis. O físico, o matemático, pensa em coisas que não são palpáveis e evolui e desenvolve as fórmulas, os teoremas, as condições em cima disso. Então, até aqui tudo bem. Como nós estamos evoluindo do reino animal através desses instintos, o que o animal, pensando nas coisas presentes, tocáveis, vive? Por que a aranha tece a teia? Por que os leões se organizam para a caçada? Os lobos, O que eles fazem? Eles seguem instintos e estão buscando coisas materiais. Tudo que o animal está desenvolvendo de inteligência é buscando coisas materiais. É o ter, obter. Nós, quando conhecemos um criminoso, uma pessoa com uma dificuldade muito grande, alguém que nos incomoda por estar brigando por coisas que a gente acha injusto, o que essas pessoas estão buscando? Coisas materiais. A luta por um relógio, por um tênis, por um carro,
por sexo. Essas coisas são coisas ligadas à matéria. Então, nós damos tanta importância a isso que agredimos o outro ou a nós mesmos para obtê-las. São os instintos animais dominando a nossa consciência. É tão importante ao ponto de eu agredir, de eu machucar, de eu matar, de eu roubar o outro. Então eu estou pensando nisso o tempo todo. Estou desejando isso o tempo todo. Quanto mais eu desejo essas coisas ao ponto de sofrer, matar por elas, eu estou atraindo para ao meu redor as moléculas ou os pensamentos dessas coisas que eu desejo. Se vocês fecharem os olhos agora e verem aquilo que mais vocês desejam e aquilo que mais magoa a qualquer um nessa sala, eu tenho certeza que é alguma coisa material, que vocês deixaram de ter, que lhe foi tomado, que lhe foi roubado, que você gostaria de ter e não tem. Essas coisas materiais, atraídas por esse pensamento constante em cima delas, vão formando moléculas que estão ao redor do nosso organismo e formam uma camada semimaterial que nós espíritas conhecemos como perispírito ou corpo psicossomático. Então, além do princípio inteligente, que vem evoluindo nessas escalas inferiores, chega ao ponto do animal e ele começa a desenvolver a inteligência. E essa inteligência que ele desenvolve é por buscar coisas materiais. Essas coisas materiais que compõem o nosso planeta possuem moléculas. Essas moléculas estão desde ela mais concentrada até elas mais rarefeitas no universo. Você está pensando naquilo, desejando aquilo o tempo todo, essas moléculas estão sendo atraídas e estão formando ao redor do seu espírito o que nós espíritas chamamos de perispírito, ou corpo psicossomático. Essas moléculas, quanto mais você deseja, você mais pensa nelas, mais elas compõem esse perispírito. Esse perispírito, ele é uma camada semimaterial de moléculas que estão vibrando e se movimentando ao redor de você o tempo todo. Essas moléculas, elas estão movimentando, formando uma vibração ao redor de todos nós. Essas vibrações, elas são movimentadas por engrenagens ou roldanas que nós espíritas chamamos de pontos de força ou chakras. Então esses chakras, eles estão girando de acordo com os nossos desejos e movimentando essas moléculas ao redor do nosso corpo, formando o nosso perispírito. Os chakras são os pontos de força. Giram e as moléculas giram ao nosso redor. Quem já brincou com um trenzinho elétrico? Você bota o trenzinho elétrico e ele vai girando no trilho. Se você pega uma série de coisas e bota em cima desse trenzinho, livro, quanto mais pesado você bota, mais devagar o trenzinho anda. Mais carregado ele vai ficando, mais anda. Quanto mais nós desejamos coisas materiais, brigamos, sofremos, lutamos por elas, mais carregado fica o meu perispírito dessas moléculas. E eu vibro lentamente, ao ponto de afetar os meus neurônios, as minhas células, e aí começam a vir os problemas biológicos. Quando eu venho à casa espírita, a primeira coisa que a gente faz é preparar o ambiente. É tentar deixar do lado de fora todos os pensamentos que atraem essas moléculas pesadas que atrasam a minha circulação espiritual. Então eu venho na casa espírita e vou diminuindo esse imã que é o meu pensamento. Vocês já botaram de cima na porta da geladeira? Quando você recebe ele novinho, é difícil até tirar ele com a unha, não é? Está bem grudado. 1 ano, 2 anos depois, ele vai perdendo a força, você bate com a geladeira e ele cai sozinho, não cai? É igualzinho essas moléculas. Quando nós entramos na casa espírita, que viemos no final de semana,
das dificuldades que nós vivemos, dos problemas, das disputas, essas moléculas estão igual o ímã de geladeira novo. Eu não tiro ela da cabeça. Ela está presa porque eu estou traindo ela com força. Daquilo que eu não tenho, daquilo que me foi tomado, da dor, do sofrimento, tudo aquilo. Quando eu começo a preparar o ambiente, a poder deixar esses problemas lá de fora, compreender a vida com outro ângulo, falar de coisas espirituais, vai diminuindo a potência do ímã, ao ponto que ao final da reunião, no passe, caem como os ímãs de geladeira velho, que só de bater a porta ele escorrega e cai sozinho. Essas moléculas, nós espíritos chamamos de miasmas. Então, ao final da palestra, o ímã diminuiu a potência, o médium vem e tira parte que é possível dessas moléculas. Quando essas moléculas são retiradas do nosso organismo, os centros de força voltam a movimentar igual o trem, de novo, vazio. Começa a girar com outra velocidade. E aí nós saímos da casa espírita falando que estamos mais leves. Toda vez que eu vou no Eurípides, eu saio mais leve, mais bem disposto. A minha cabeça está melhor de raciocínio, de compreensão, porque eu diminuí o peso que eu estava carregando de moléculas em cima do meu corpo espiritual. Só que como eu volto a pensar a mesma coisa, a desejar a mesma coisa, a viver os mesmos problemas, quando eu volto daqui a uma semana, eu volto de novo carregado. Então eu me torno papa-passe. Toda semana eu venho, tiro o peso do trenzinho, mas volto botando os pezinhos nele a semana inteira, e na próxima domingo eu volto carregado. Quando acontece um problema, que vem uma prova, que vem uma dificuldade, que vem algo que me magoa mais, isso força mais o meu pensamento. E aí eu trago pesos maiores do que os normais. E é nesse momento que eu entro nas depressões, nos desesperos, nas melancolias. Essas marcas são retiradas na casa espírita, mas algumas são tão fortes que eu não consigo eliminar totalmente. Só com muito trabalho, perseverança em cima do bem, para eu reparar aquilo que eu fiz e me perdoar, tirando essa molécula. Tudo bem? Então isso aqui é a nossa evolução espiritual. Além dessas três, do princípio inteligente da alma, do perispírito, nós temos um corpo biológico, que acaba com o tempo sendo influenciado diretamente por essas moléculas no momento da multiplicação das células, seja a célula que for. Então o grande segredo do espírito nessa evolução é ele desenvolver a capacidade de planejar o futuro, de trabalhar, de gostar, de agir em coisas que ele não pode tocar, para um dia nós passarmos a desejar, respeitar e até amar coisas que eu não posso tocar ou ver com os meus sentidos normais, porque senão eu vou estar sempre incidindo no desejo de coisas materiais que me levam a esse sofrimento. Tudo bem? Então nós viemos evoluindo esse tempo todo para um dia eu conseguir desejar, amar, conviver com coisas que eu não atraia moléculas pesadas para carregar o meu perispírito e desequilibrar os meus chakras, o meu espírito, me obrigar toda semana a vir tomar um passe para colocar meu pensamento em dia, a minha saúde mental, espiritual e física em dia. Esse é o segredo. Qual é a grande diferença de um espírito angelical para o espírito animal, que acabou de encarnar aqui? O espírito angelical, ele não tem desejo de nada material. Jesus, quando foi entregue, ele disse: eu venci o mundo, porque o mundo me aborrece. Dizem os evangelhos que Jesus não tinha onde deitar a cabeça, não tinha nada. E ele dizia: se pedirem a túnica, dê também o manto, não é isso? Se derem um tapa numa face, ofereça a outra. Ele não tinha nenhum apego às coisas materiais que nos magoam
diariamente. Como chegar a esse nível? Essa é a filosofia espírita. O que acontece quando eu provoco a dor a outro espírito? Vamos tentar entender isso aqui agora. Essas moléculas, que até então nós estamos tratando como coisas que nós desejamos, na realidade não são só coisas que nós desejamos. O nosso pensamento, quando atrai ela, são coisas que nós pensamos no dia a dia. Algumas são coisas que nós desejamos, queremos ter. Outras são coisas que nós fizemos de errado. Então, em algum momento no passado, eu peguei uma arma e feri o outro. Tomei algo que não lhe pertencia. Matei pessoas, às vezes em nome de Deus, em nome da justiça, ou em nome de um crime, de algo que eu desejava. Tudo isso está gravado aonde? No meu pensamento, e está interferindo na minha consciência. Então vou dar um exemplo. Há 3 encarnações atrás, estávamos na Idade Média, ou aqui no Brasil, colônia, e mandamos matar alguém, um negro, um escravo, por algo, um crime ou alguma coisa que nós achávamos que tínhamos o direito de fazer. Pá! Provocamos aquela morte. No desencarne, nós percebemos que era um irmão como nós, que aquilo não tinha importância nenhuma, e imediatamente veio o arrependimento. Me arrependo pelo crime que eu provoquei, pela dor que eu provoquei. Digamos que essa dor tenha sido um tiro no peito ou uma facada no peito desse irmão. E aí eu lembro disso. Não esqueço disso no momento do arrependimento. Quando eu lembro e não esqueço, eu pego essas moléculas da dor que eu provoquei e marco o meu perispírito. E aí olho e vejo as marcas no meu perispírito. Eu não consigo esquecer aquilo. Aí eu chego e digo, vou reencarnar, já estou arrependido, agora eu tenho que espiar essas moléculas pesadas que estão aqui no meu peito, pelo tiro, pela facada que eu provoquei naquele irmão. Até então só arrependido eu estou, tenho que espiar. Aí o plano espiritual fala, você vai voltar na carne, e as marcas estão fortes, não o suficiente para você não conseguir encarnar. Você vai conseguir encarnar, as células vão se multiplicar, mas se até os 40 anos de idade, 50 anos de idade, você não se perdoar diante daquilo que você provocou, você vai expiar. Porque no momento que eu levo o tiro, que eu sofro a mesma dor, a minha consciência diz o seguinte, estou justificada. Passei pela mesma dor do outro. E eu venço a culpa naquele momento. Se eu compreender no momento do desencarne. Então qual é o segredo da encarnação de Segismundo? Ele avisou, olha, quando você encarnar, você vem com algumas marcas. Se você não fizer o bem, se você não aprender a amar, se você não aprender que aquilo que você provocou foi algo de infantilidade e de um estado em que você ainda estava no passado animal, e se perdoar, você vai acabar sofrendo ou a mesma dor, ou um problema cardíaco, ou um problema biológico que te leva àquele desencarne. Depende do grau da culpa que você mantém. Quando eu chego e já provoquei essa dor em alguém, não lembro, e vejo alguém que comete um crime, ou sofro por algo que me cometeram, e eu julgo com a intensidade e digo, eu só perdoo se essa pessoa morrer, for presa ou pagar muito caro pelo que ele fez, o que eu estou falando para mim mesmo que provoquei isso no passado? Que eu só me perdoo por aquela situação, por aquele fato, se eu pagar da mesma forma. Então, com a mesma intensidade que eu julgo o crime do outro, eu estou julgando o crime que eu cometi no passado e não esqueço. Então o problema das faltas não é só do
ter, com a mesma intensidade que você julga o crime que o outro cometeu, se você já provocou aquilo no passado, você está julgando. E o que você está dizendo para você mesmo? Eu só vou perdoar, só vou eliminar essas moléculas se eu sofrer essa dor, que pode ser um tiro, pode ser uma angina, pode ser um problema cardíaco, etc. Só assim eu me justifico e desencarno numa condição melhor. Então essas dores que levam à expiação, normalmente você só se perdoa quando você repara. Quando eu faço algo de bom, quando eu vejo que a pessoa se recuperou, quando eu percebo que estou justificado diante da sociedade, eu reparo sem precisar passar pela dor ou já tendo passado por ela. Jesus dizia: o crime, o escândalo é inevitável, ai de quem cometer esse escândalo, mas o amor, através da reparação, cobre uma multidão de pecados. Então, por isso é que a gente insiste tanto no trabalho da caridade. Agora nós vamos falar sobre a caridade aqui para ver como eliminar essas moléculas que compõem esse perispírito. O assunto hoje foi longo, né? Estou tentando dar uma resumida. É o céu e o inferno. Tudo bem? Todos os crimes que cometemos no passado ou no presente geram a lembrança desse crime, dessa situação, dessa briga, dessa injustiça. Tudo que nós fizemos de mal contra o outro ou bom está gravado na nossa consciência. E essas coisas normalmente são coisas materiais. Essas coisas materiais que nós provocamos, que nós tomamos, que nós ludibriamos, que nós fizemos, geram moléculas que estão ao nosso redor, formando o nosso perispírito. Quanto mais coisas ruins eu faço, prova que eu desejo tanto essas coisas ao ponto de magoar o outro, de ofender o outro, ou o planeta ou a mim mesmo. Eu dou tanta importância que me leva a essa ação de ferir o outro. Essa é a diferença de um espírito de trevas, que é cheio de moléculas, com um espírito de luz. Só essa diferença. É como se pegasse uma lâmpada, que é o nosso espírito, e nós desejamos tantas coisas, nós brigamos e lutamos por elas, que nós colocamos como se fosse um papel celofane em volta. A luz abafa. Então essas moléculas que compõem o nosso perispírito é que estão nos atrasando na evolução. Precisamos trocar esses itens materiais que desejamos diariamente por coisas espirituais. Desejar coisas que não atraiam essas moléculas, que atrasam a nossa evolução, que impedem a nossa tranquilidade. Que itens nós temos para desejar, para amar, para trabalhar, que não são materiais que nós conhecemos? O que nos levaria a acordar de manhã, sair para fazer um trabalho, um desenvolvimento que for, que não seja um item material, de ganhar dinheiro, de ter um conforto? O que nós conhecemos na nossa vida, no nosso planeta, que nós poderíamos desejar, trabalhar, conviver, que não são materiais, que não gerariam essas moléculas? Só existem 3 coisas que nós podemos desejar, conviver, que não são materiais, que não gerariam essas moléculas. Uma delas é Deus. A outra somos nós. Vou botar eu, né? Cada um de vocês, como espírito. Toda vez que eu invisto em mim, em estudo, em desenvolvimento moral, que não são coisas que eu não posso ter, porque eu estou estudando, estou aprendendo moralmente, estou desenvolvendo, eu estou investindo em mim como espírito. E o próximo? Vocês sabem o que é o próximo na nossa vida? Quem já foi um médico, um dentista, e a secretária pega a ficha e fala: ô, próximo. É o próximo que aparecer na nossa vida. Então só existem 3 coisas no universo, 3 entidades que não são materiais e que nós podemos desejar, amar, respeitar
e que não provocariam aquelas moléculas ao nosso redor. Deus, nós e o próximo. Então a primeira etapa dessa evolução é você se amar, você ter alguma coisa, você estudar, você trabalhar, você ir ao médico, você ter um mínimo de saúde. Então você já gosta de você, tem um mínimo de autoestima. Nesse momento você aprende ou desenvolve ou exercita fazer o bem ao próximo. Eu vou e exercito ajudar alguém, pode ser um filho, um neto, a família. Esse exercício inicial são as pessoas mais próximas da gente, da consanguinidade. Aprender a amar ao outro, tirar coisas, tempo, né, dinheiro, estudo, trabalho meu e doar a alguém e ver esse benefício na outra pessoa e ter prazer com isso. Esse é o início da caridade. Por isso nós temos filhos, nós temos famílias, né? Com os laços consanguíneos, dar esse primeiro passo, que é você doar, fazer algo por alguém. Quando você já doou tudo que você tinha e a pessoa precisa de mais, você volta e reinveste em você. E eu volto a me desenvolver, a estudar, a trabalhar mais, a aprender uma receita nova, e eu volto a atender, a doar. E isso vai me dando um prazer enorme em cima desse estudo e esse desenvolvimento, que é amar ao próximo como a ti mesmo, para um dia amar a Deus sobre todas as coisas. Só esse trabalho constante, através da caridade, através do amor ao próximo, através do desenvolvimento, você consegue ir eliminando essas moléculas e reparando todo e qualquer mal que você já fez. Então é mais importante trabalhar na caridade do que buscar os remédios psicotrópicos, do que fazer a análise para a autocura, para a autoajuda. A caridade é o remédio para todas as mazelas que o espírito humano hoje tem no planeta. Para aprender a amar ao próximo, reinvestindo em você, sabendo que você é capaz e evoluindo espiritualmente, para um dia você ter a condição espiritual de compreender Deus e amar sobre todas as coisas. Essas são as três etapas: o arrependimento, a expiação e a reparação. E essa reparação é só através do amor. É isso que resume o Céu e o Inferno. Sei que a palestra de hoje foi mais densa do que as normais, mas eu aconselho-os a ler também essas obras de Kardec, né? Céu e Inferno e a Gênesis, apesar de densas, são importantes para essa evolução espiritual que nós almejamos, né? Para ter alimento, para desenvolver a parte intelectual do assunto. Então é isso que eu tinha apresentado a vocês hoje. Obrigado.